Veja, nós vimos já 4 mensagens. São elas, eu trouxe aqui para que a gente possa recordar, lembrar. Vamos lembrar aqui à frente. Veja, a primeira mensagem dessa série foi a qualquer momento. O que é que nós trabalhamos nesse tema? Nós falamos aqui da questão do milagre, os milagres de Deus e a fé. Nós acreditamos nos milagres de Deus. Mas como é que a gente coloca realmente a nossa fé a favor dos milagres? Veja, a gente aprendeu aqui que não basta a gente dizer, olha, eu creio em milagres. Muito mais do que palavras, fé é uma construção diária. São pequenas decisões e pequenas escolhas de fé que a gente toma todos os dias. Fazendo isso, a qualquer momento, os milagres de Deus começam a acontecer na nossa vida. Então, a fé e os milagres, essa relação. Na segunda mensagem, um estranho na família, a gente falou da relação da fé com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Porém, quando a gente olha para a igreja, nós não podemos esperar que a igreja seja um corpo perfeito, sem feridas. Nós vimos aqui que todos nós, de alguma forma, estamos feridos. A igreja nos ajuda no processo de cura. Nós somos restaurados, nós somos curados. Isso leva tempo. E nós precisamos permanecer até sermos curados, e sendo curado, nós curaremos os outros. Então a igreja está mais para um hospital, onde todos nós estamos aqui, de alguma forma, precisando do nosso médico, do nosso Deus para nos curar, e nós nos curamos e, com isso, ajudamos uns aos outros também a serem curados. A gente viu essa relação. Na terceira mensagem, nós vimos o tema quando oramos. A relação da fé com a oração. O que a oração faz? A oração, ela é a nossa grande e principal estratégia. E nós nos alinhamos com os propósitos de Deus quando oramos. Quando oramos, apesar das tempestades e dos revés, nós temos a nossa alma em paz. Veja, essa relação é extremamente necessária. Não há como você ser um homem e uma mulher de fé sem ser um homem e uma mulher de oração. Na quarta mensagem, o tema foi compreenda o que está acontecendo. Nós falamos da relação da fé com os revés, com as lutas. O fato de você ser um homem de fé não significa que você não pode ser preso, como Pedro estava preso, correndo o risco de morrer. Veja, mas mesmo diante da prisão, Pedro, ele ali se manteve na presença de Deus. A igreja também se manteve na presença de Deus. E nós vimos nessa mensagem a importância da igreja. Vimos a importância de sempre também nos lembrarmos que o fato de você ter fé não transforma você em um super-homem, em uma super-mulher. Nós continuamos seres humanos, falhos. Nossa fé não é tão forte quanto nós achamos. Ela também duvida, tutibia. Mas isso não impede que a graça de Deus haja. Foi isso que nós vimos na semana passada. Basta a gente continuar, perseverar. Mesmo com a fé, muitas vezes duvidosa, a graça de Deus, diante da nossa perseverança e insistência, ela age nos nossos revés e as coisas acontecem nas nossas vidas. Hoje nós vamos para a última mensagem e o tema de hoje é: não esconda a sua
fé. Não há como nós falarmos de fé se nós não falarmos dessa relação da fé e da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade. Vejam, olhem um pouquinho aqui para mim, antes de nós lermos o texto dessa manhã. Estatisticamente falando, cada um de nós tem influência sobre 2 ou, no máximo, 3 pessoas. Cada um de nós. As pessoas que a gente tem influência não tem nada a ver com aquelas pessoas que seguem você ali, por exemplo, nas suas redes sociais. Existem pessoas que têm ali 500 seguidores. Existem pessoas que têm 1.000, 2.000 seguidores. Tem aqueles que têm 5.000 seguidores. Tem até gente que compra seguidor, tira dinheiro da família, tira o dinheiro ali, santo, sagrado, para comprar seguidor, só para mostrar que, olha, quantos seguidores eu tenho. A gente não tem influência sobre os seguidores da nossa rede social. A nossa influência, estatisticamente falando, está sobre 2, às vezes 3, no máximo 4 pessoas. É isso. É exatamente isso. O que nós precisamos e o que eu gostaria de fazer? Eu queria realmente levar você a pensar exatamente nesse número pequeno. Pessoas do seu ciclo próximo e que precisam ser olhados por nós, a Igreja de Jesus, como nosso campo missionário. O nosso campo missionário. Exatamente esse grupo pequeno, pessoas que estão com você sempre e que você, de alguma forma, exerce uma certa influência. A olhar para essas pessoas como o seu campo missionário. E veja, a gente nunca pode esquecer que a nossa fé, a fé que é esse presente que Deus nos deu, exige de nós responsabilidade. A fé não é apenas aquilo que vai ativar e que vai nos colocar do lado dos milagres. A fé, ela não é apenas aquilo que nos move à oração, mas a fé também, ela precisa nos mover para uma ação. Diga comigo, uma ação. Isso, uma atitude, uma ação. Nós temos uma responsabilidade. O fato de nós termos a fé no coração, o fato de nós termos Cristo nas nossas vidas, isso exige de nós uma responsabilidade. Nós temos um compromisso. Veja esse texto, Marcos capítulo 16, verso 15. Nós temos aqui em Marcos uma palavra de Jesus, e essa palavra, ela precisa ser lida, e a gente precisa entender o que está aqui, e o que está aqui é um imperativo. Esse verbo aqui, que nessa tradução está dizendo, olha, vão. Há aquela expressão, ide. O ide, esse ir, é um imperativo, ou seja, é uma ordem, não é uma sugestão de Jesus para a vida da igreja. É uma ordem. Se nós formos olhar aqui esse verbo, como ele precisa ser visto no sentido original, é isso, é uma ordem. Não é uma sugestão. Vão se vocês quiserem. Não. Não há escolha para aqueles que têm a fé. É uma ordem. Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Então veja, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não é uma escolha nossa, como igreja, decidir se nós vamos ou não obedecer essa palavra.
E é interessante porque todas as vezes que nós olhamos para essa chamada de Jesus, e comigo também já foi assim, desde os meus primeiros dias que eu tive um contato com a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu, por exemplo, lia esse texto, e todas as vezes que eu voltava nele, a impressão que me dava era de uma palavra que estava muito distante de mim. Por quê? Porque a gente olha, vão por todo o mundo, e a gente pensa assim, isso não é para mim. Eu também já me excluí dessa chamada, me desresponsabilizei por essa chamada, dizendo assim, essa não é responsabilidade minha, ir para todo mundo. Como assim ir para todo mundo? Pastor, mas eu nunca nem saí do Brasil, como assim? A gente olha para essa passagem e a gente pensa assim, eu nunca nem saí do Brasil, como é que eu vou obedecer isso? Como é que eu vou lá para Uganda? Como é que eu vou para o Afeganistão? Timor-Leste? Né? Mas, pastor, isso aí é coisa para missionário. Isso aí é coisa para aqueles que entregaram o coração para a obra e que estão aí se dispondo a ir, né, a sair para uma missão transcultural em outro país, em outra nação, em outros povos. Nós estamos, irmãos, sendo convocados. A gente precisa entender que não há como a gente se excluir disso. Agora, como trazer essa palavra, então, para nós, para que a gente possa se responsabilizar por ela? A gente precisa entender que quando a Bíblia fala que a gente deve ir para todo mundo, ela está falando da igreja como um todo. Mas para a igreja ir para todo mundo, você precisa ir no seu mundo. Qual é o seu mundo? Eu tenho o meu mundo, eu tenho o meu ciclo de pessoas. Como eu disse, talvez eu não consiga alcançar todos os seguidores que estão nas minhas redes sociais, talvez você também não exerça influência sobre os seguidores ali da sua rede social, mas você tem ali 2, 3, 4 pessoas que fazem parte do seu mundo. E aí veja, se parou para pensar, se eu alcançar o meu mundo, se você alcançar o seu ciclo de relacionamento, se você alcançar as pessoas que estão ali sobre a sua influência, com a palavra, veja, pregar o Evangelho, se você pregar o Evangelho para o seu mundo, a igreja vai cumprir como um todo esse chamado, e esse chamado vai ser correspondido. A gente precisa entender isso. E para a gente, então, conversar sobre esse tema, eu trouxe aqui pelo menos 3 pontos. O tema é: não esconda a sua fé, né? Pelo menos 3 pontos. Primeiro, vá com as boas novas. Vá com as boas novas. É a palavra de Jesus. Vá ao mundo todo. Veja, vá ao mundo todo. Vá à sua escola. Vá para a sua faculdade. Para o mundo todo. Vá lá para o seu trabalho. Onde você trabalha é diferente do lugar do irmão que está aí do seu lado. Ele trabalha em um lugar. Ele vai amanhã para o trabalho dele. Amanhã não, né? Amanhã sim. Amanhã para o trabalho dele. Amanhã só você que estuda que não vai, mas
Quem trabalha vai. Veja, vá amanhã para o seu trabalho, o irmão vai para o trabalho dele. Na quinta-feira você vá para a sua escola, vá para a sua faculdade. Consegue entender? Vá fazer o quê? Vá com as boas novas. Não vá apenas para cumprir ali uma tarefa, uma obrigação. Isso também é importante, faz parte da sua vida. Você tem as suas obrigações no trabalho. Mas veja, nós como igreja precisamos entender da nossa responsabilidade com a fé. Vá para a sua escola com o seu material escolar, mas vá também com as boas novas. E aí veja, irmãos, a palavra evangelho, ela significa boas novas, boas notícias, boas novas. É isso que é a palavra evangelho. Quando Jesus está dizendo vá e pregue o evangelho, ele está dizendo vá e fale, pregue as boas notícias. Que boas notícias? Que boas notícias? Que o confronto da Ucrânia com a Rússia, pastor, está acabando. Um vai dizer para você, será que está acabando? Ou está começando? Então, o mundo não tem boas notícias para dar, mas a igreja tem boas notícias para dar. Nós temos as boas notícias, notícias de esperança. Notícias de alegria. Nós temos notícias que vão encorajar pessoas, que vão, sem dúvida, alegrar o coração das pessoas. Então veja, as pessoas precisam ouvir as boas notícias do Evangelho. Elas precisam ouvir o que Jesus faz. Nós precisamos divulgar para as pessoas a nossa fé, que Jesus cura, que Jesus liberta. Nós precisamos divulgar isso, que Jesus alegra o coração, traz paz para a nossa alma, que Jesus fala conosco através da palavra. Nós precisamos divulgar as boas notícias. As pessoas precisam ouvir. Escute isso, preste bem atenção nessa verdade. Existem pessoas ligadas ao seu propósito. Existem pessoas ligadas ao seu propósito. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quanto mais cedo nós entendermos isso, mais cedo as pessoas serão alcançadas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Você pode repetir comigo? Existem pessoas ligadas ao meu propósito. Vamos lá? Existem pessoas ligadas ao meu propósito. Isso. Agora em janeiro, eu e minha esposa, nós saímos para fazer uma viagem. E fizemos essa viagem de moto, já contei aqui para vocês. Nós estávamos no fim, lá, quase saindo do Rio Grande do Sul. Nós fomos por um trecho, que foi um trecho totalmente deserto. Assim, quando eu falo deserto, eu falo de não ter quase ninguém. Foram mais de 300 quilômetros, onde nós conseguimos, nesse percurso todo, apenas um posto de gasolina. Nós passávamos e víamos aquelas propriedades, aqueles pampas gaúchos, onde nós víamos uma casa aqui e outra lá, e aquele pasto, aquela imensidão, pasto, aquilo sumia como um mar aos nossos olhos. Nesse lugar tão diferente para nós, onde as coisas são tão distantes, onde tem tão pouca gente morando, nós paramos nesse posto para descansar. Nós descemos ali da moto, eu pedi uma água, comprei a água, nós sentamos ali, começamos a tomar uma água. Não tinha ninguém no posto, um posto velho,
sujo, as pessoas trabalhando ali, uma outra, mas ninguém, a rodovia deserta. Aí tomamos a água, subimos na moto. Quando eu estava colocando o capacete, me preparando, um senhor, ele passou assim na frente da moto, viu que nós estávamos de viagem e se aproximou da moto. E ele começou a conversar comigo. Logo de cara eu percebi que ele tinha a voz fanha. E era um senhor já de bastante idade. As pernas boas, mas a voz falhando. E ele começou a conversar e perguntando de onde que nós viemos, para onde que nós estávamos indo. Mas vocês são corajosos? Aquela conversa. E ali, eu ouvindo, respondendo algumas coisas, de repente ele me disse assim: eu estou doente, eu estou com câncer, eu tenho que ir para Porto Alegre uma vez por semana, porque eu estou fazendo quimioterapia, isso está acabando comigo. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida e estão, de alguma forma, ligadas com o nosso propósito. Meu propósito era uma viagem de férias. E o Espírito Santo falou, no meu coração, naquela conversa, está aí um homem que precisa ouvir boas notícias. Conseguem entender, irmãos? Vocês conseguem entender que é esse senso de responsabilidade que nós temos? E nós não estamos falando de nós falarmos da placa da nossa igreja, que por sinal nem placa tem, né? Tem uma plaquinha ali escondida. Porque a placa da igreja nos divide. Nós vivemos em uma cidade onde há, sim, uma grande divisão, e as igrejas divididas, sim, é exatamente isso que o diabo quer. Porque nós não estamos falando aqui de uma placa, nós estamos falando aqui de uma religião, nós não estamos falando em compartilhar e dividir, olha só, uma denominação. Nós estamos falando das boas notícias, nós estamos falando daquilo que Jesus fez, está fazendo e aquilo que Ele pode fazer. Conseguem entender? No nosso mundo, Deus vai colocar pessoas que precisarão ouvir boas notícias, vão ligar pessoas ao seu propósito. Alguém vai aparecer no seu caminho, seja doente com uma enfermidade, seja com um problema em casa, no casamento, seja com os filhos, seja um vazio na alma, e você muitas vezes sabe aonde está a fonte de alegria, e não divide essa fonte com aquele que está muitas vezes morrendo de sede. Nós precisamos desse senso de responsabilidade. Olha o que o apóstolo Paulo nos disse, Romanos capítulo 10, verso 14. Paulo diz assim: pois como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que eles vão crer em Jesus, se eles não ouviram falar de Jesus? Paulo diz mais: como ouvirão se não houver quem pregue? Como é que aquele homem, lá no fim de um estado tão distante, talvez vivendo os últimos dias da vida dele, como é que ele ouviria falar das boas novas se alguém não pregasse para ele? Paulo está dizendo, então, da importância de nós irmos, anunciarmos. Deixa eu te dizer algo muito sério, que pode mudar a sua vida. E eu não estou falando só
a respeito da responsabilidade de ir pregar o Evangelho, mas pode mudar a sua vida completamente. Seja mais forte do que a sua desculpa. Se você absorver essa palavra hoje, exatamente essa palavra, seja mais forte do que a sua desculpa, isso vai mudar a sua vida. Nós somos muito bons em dar desculpas. Nós não fazemos caminhada e nós temos uma boa desculpa para isso. Nós não vamos à academia e nós temos uma boa desculpa para isso. Nós não perdoamos e nós temos uma boa desculpa para não perdoar. Quantas oportunidades você vai perder mais na sua vida por ficar dando boas desculpas? Quantas coisas você vai deixar de fazer por ficar dando boas desculpas? Ah, pastor, mas eu sou muito tímido. É nada. É nada. Não é não. Você é tímido para aquilo que você quer. Desculpa. Ah, eu não sei falar. Ah, pastor, eu não gosto de ficar misturando religião. Quem está falando de religião, irmão? Quem é que está falando de religião? Você não é obrigado a decorar nem o nome do seu pastor. Você não é obrigado. Você nem precisa. Quanto mais o nome da sua igreja. Estou falando das boas novas. Boas notícias. Esperança, alegria. Jesus. Deus. Então seja mais forte e vai e anuncie as boas obras em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu ir para o segundo ponto, porque o tempo corre e eu gosto de pregar, e se eu ficar aqui nós vamos sair meio-dia. Né, Fabrício? Mas o Fabrício está de férias, então não tem problema, né, Fabrício? Vamos lá. O segundo ponto, não esconda a sua fé, e para isso, esse segundo ponto precisa ser observado. O amor é essencial. Eu não estou falando daquele amor romântico. Não estou falando. Eu vou falar de amor romântico, do amor romântico. Na última semana do mês de março, nós marcamos uma celebração de casais. Aí você vem na celebração de casais nossa, que daí eu vou falar do amor romântico. Tá bom, gente? Até porque eu sou uma pessoa muito romântica. Só estou falando isso porque o Miguel está sentado no lugar da Mariana, né, Miguel? Se a Mariana estivesse aqui, está lá embaixo com as crianças. Veja, o amor não é um sentimento. Esse amor que eu estou falando não é um sentimento, é uma ação. Diga, ação. Isso, o amor precisa ser visto por nós como uma ação, como uma atitude. Olha as palavras de Jesus. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou. De novo, é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Ele não está dizendo assim, faça isso se vocês quiserem. Não, é uma ordem de Jesus. Ele diz, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos para um outro texto. Marcos 12 agora. Olha o que disse Jesus nesse texto. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo.
Não existe um mandamento maior do que esses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então veja isso. Deus está nos convocando, está nos chamando para amar o nosso próximo. É uma convocação, é um chamado de Deus, amar o nosso próximo. Então veja, é uma ação nossa. Nós precisamos, do mesmo jeito, ir e pregar o Evangelho, nós também precisamos ir e amar o nosso próximo. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação, é um desprendimento, é algo que você vai e você faz. Amar. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas é difícil demais eu amar alguém que não me ama. Aliás, que me odeia. Alguém vai dizer assim: pastor, como é que eu vou amar alguém sendo que eu não amo nem a mim mesmo? Aquilo que a gente aprendeu, né? Ninguém pode dar o que não tem. Como é que você vai amar alguém se você não ama? Não é difícil? Deixa eu abrir um parênteses. Não fica bravo comigo. Nessa série eu peguei essa, né? Não fica bravo comigo. Eu acho que é porque é uns puxão de orelha que a gente está tendo que dar. Você precisa de ajuda para curar a sua ferida e parar de sangrar na vida daqueles que não te feriram. A sua dificuldade de amar talvez está numa ferida. E aí você, por causa dessa ferida, no lugar de ir e amar, você vai ali e está sangrando na vida das pessoas que não te feriram. Você está precisando de ajuda para isso. Veja, irmãos, o amor bíblico é um amor que é conhecido como ágape. Fala comigo, ágape. Essa expressão ágape, ela é uma expressão grega que significa amor incondicional. Diga, amor incondicional. É o amor de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É o amor de Deus. Para você amar as pessoas, você precisa somente do amor de Deus. Conhecer o amor de Deus. Você não precisa do amor das pessoas. As pessoas não precisam te amar para você amar elas, desde que você conheça o amor de Deus. Esse amor ágape é o amor incondicional, é o amor que eu posso dar para alguém que aquela pessoa não merece, mas eu quero, eu faço. É o que Deus fez com você. Ele amou você incondicionalmente. Consegue entender que para a gente amar alguém, a gente precisa apenas conhecer o amor de Deus. A gente não precisa conhecer o amor das pessoas. Para que você ame você mesmo, você precisa conhecer o amor de Deus. O momento que você descobre o quanto Deus te ama, você vai dar a você o valor, no mínimo o valor que Deus dá a você. A sua mãe e o seu pai não deu para você talvez o valor que você precisaria. Veja, talvez as pessoas mais próximas de você não dão a você, não entregam para você aquele amor que talvez você está sentindo falta.
Mas a gente pode encontrar uma fonte, e essa fonte é Deus, que vai suprir totalmente essa carência. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Veja, Deus é amor. Ou seja, uma vez que eu conheço Deus, eu vou saber o que é amor. E a partir do momento que você descobre o que é amor, então você vai se sentir realmente amado o suficiente para amar o próximo. E vai descobrir realmente o que é amor. E esse amor vai levar você a amar, inclusive aqueles que não merecem o seu amor. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Então perceba como o amor, irmãos, como o amor é curativo. Primeiro para nós e depois para os outros. Eu já conheci pessoas, e talvez exista alguém aqui nesse auditório hoje, onde não foi abortado porque houve algo, aconteceu alguma coisa, mas você foi poupado, mas você sabe que talvez os seus pais queriam que você fosse abortado. Eu conheço pessoas que foram rejeitados no ventre. Eu conheço pessoas que nasceram e que foram entregues nas mãos de outras pessoas. Por quê? Porque os pais não os queriam. Não queria. Entregou. E se sentem rejeitados por isso. Eu conheço pessoas que cresceram em um lar onde os pais, veja, não conseguiram entregar esse amor. Nós já falamos sobre isso nessa série. Agora, em um determinado momento da nossa caminhada, nós conhecemos o amor. E o amor, ele tem nome. Nós conhecemos Jesus. Nós hoje sabemos o que Ele fez para que nós chegássemos até aqui. Então você não é fruto do acaso. Você não é alguém que está no mundo rejeitado pela sua família ou pelas pessoas. Você é alguém que está aqui, veja, graças ao amor de Deus. Deus, Ele ama você. Deus tem um propósito para a sua existência. Deus, Ele com toda certeza um dia, veja, simplesmente agiu na sua vida e hoje você tem o suficiente para mostrar esse amor para as pessoas. O amor é essencial. Eu estava em Maringá, numa segunda-feira, sozinho, havia levado os meus filhos no domingo à noite para a casa da avó, para eles estudarem ali durante a semana. Posei na casa da minha mãe. Mariana tinha agenda na segunda, não foi comigo, e eu fiquei ali em Maringá, na casa da mãe. Aí eu saí da casa da mãe e fui no mercado. Gosto de ir de vez em quando naquele açaí, aquele mercado açaí que tem ali na Avenida da Colombo. Eu estava chegando no mercado, parei no semáforo, uma moto foi fazer o retorno, e o caminhão trancou, fechou a moto. O motoqueiro se apavorou, descontrolou e caiu. Saiu rolando na calçada, a moto estragou toda, porque também saiu rolando, assim, conseguiu dar umas 2 voltas, estragou bem a moto, o motoqueiro ali todo machucado, tentando tirar ali o capacete, e eu estava perto, uma pessoa chegou, eu consegui parar o carro, bem assim na entrada do mercado, quase que na entrada do mercado, eu desci. Estava eu e a outra pessoa dizendo, fica parado, não se mexe. E ele todo ralado. Daqui a pouco chegou outro, parou ali. Até que chegaram pessoas suficientes para cuidar e dar sequência. Aí você vai perguntar assim para mim, o que te moveu a parar para ajudar aquela pessoa? Veja, irmãos, nós somos movidos pela compaixão. Era um ser humano, uma pessoa que caiu. A gente estava ali, eu estava ali, eu podia parar, parei, fui movido pela compaixão, fui ali ajudar naquilo que eu fui preciso. Aí agora pegue isso e pense na quantidade de pessoas que nesse momento você conhece,
que não sofreram um acidente, ralaram o corpo, mas que estão todos ralados, todo ralado emocionalmente. Não foi um tombo de moto, mas a vida deu um tombo nessa pessoa. São pessoas com um casamento destruído, são pessoas que estão passando por um vale de enfermidade, são pessoas que estão passando por uma crise conjugal, uma crise na família, são pessoas que às vezes estão com uma porta fechada, passando por um problema, uma dificuldade. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser movidos pela compaixão. Porque quando o assunto é fé, e não esconder a fé, a gente entende que o amor é essencial. Se nós não formos movidos pela compaixão, as pessoas não vão conhecer esse amor. Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus se não for através das suas mãos? Se não for através de uma atitude sua, de um abraço seu, de uma visita sua? Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Então nós temos a oportunidade de, quando nós vermos uma situação ou alguém, e eu não estou falando na rua, mas na rua ou em qualquer lugar, e principalmente no nosso ciclo próximo, em alguma dificuldade, que você seja também movido pela compaixão. Leve amor. Ame, leve o amor com as suas atitudes, com as suas mãos, com as suas palavras, com o seu abraço, e com isso, veja, o amor chegará àquelas pessoas. O amor é essencial. E aí eu encerro com o último ponto, antes de orar por vocês. A igreja de Deus é imparável. Não esconda a sua fé. Eu quero encerrar rapidamente nesse tema, nesse ponto. Veja, nós somos chamados a ir para espalhar as boas notícias. Nós somos chamados para reconhecer, que as pessoas precisam do amor de Deus. E para isso a gente precisa ser movido pela compaixão e levar o amor de Deus. Agora veja, como eu disse aqui agora há pouco, o inimigo sabe, como ele sabe que uma igreja unida e comprometida com esse propósito e com esse chamado é imparável. Se a igreja de Jesus estiver envolvida e comprometida com este chamado, com esse propósito, a igreja de Jesus se torna imparável. Olha o que disse Jesus, Mateus 16, 18. E eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus termina dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, uma igreja movida pela compaixão é imparável. Uma igreja que entende que o culto e a celebração não é um ponto de chegada. Tem gente que olha o culto e a celebração como um ponto de chegada. Eu fui ao culto. Na verdade, o culto é um ponto de partida. A igreja vem ao culto para ser capacitada. Vou usar uma palavra que eu não gosto. Empoderada. A igreja vem ao culto para isso. Aqui você recebe as ferramentas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você vem para ouvir a palavra e com isso você vem e recebe fé. Mas você recebe fé para quê? Para ir. O culto, ele não é um fim em si mesmo. O culto tem um propósito. A gente vem
para a gente poder cumprir o nosso propósito e o nosso chamado. Uma igreja que entende isso é uma igreja imparável. E quando eu estou falando de igreja, eu preciso lembrar você do que eu disse na semana passada. Igreja, na Bíblia, não são 4 paredes. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita em corações. Esse prédio sem a igreja é apenas um prédio. Agora a igreja vai agora sair do prédio e nós temos uma semana toda pela frente. E quando que essa igreja é imparável? Quando ela entende que o culto não é um fim, o culto é o começo. Você sai daqui com todas as ferramentas e com toda a capacitação e unção de Deus para cumprir um chamado de Deus. Deus vai colocar pessoas no seu propósito. Deus colocará na sua vida um seu Antônio, quem sabe com um problema nas cordas vocais por conta de uma quimioterapia, de um câncer que estava na sua garganta. Deus vai colocar alguém doente, Deus vai colocar alguém com um problema, com uma dificuldade, com uma crise. Deus vai colocar alguém, veja, às vezes um acidentado, Deus vai colocar um drogado. Deus pode colocar, veja, alguém com o coração aflito. E aí você sai daqui, você vai ficar dando desculpa. Eu sou tímido, pastor. Você não é um vaso. Você não é uma lagoa que recebe água só. A lagoa recebe água e não compartilha a água. A palavra diz que quando a gente bebe da água que vem das mãos de Deus, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Você é um rio de Deus. Você tem que compartilhar. E quanto mais nós compartilhamos, mais nós recebemos. Enquanto nós chegarmos nos nossos cultos como um lago seco, sujo, só interessado em receber, chove Deus, chove. Meu irmão, não seja uma água suja, empoçada. Seja um rio de Deus. Que da sua boca saia palavras que fluam do trono de Deus. Que você possa levar e ser movido pela compaixão. Deus colocará pessoas no seu caminho. Compartilhe a sua fé. Divida as boas notícias, palavras de esperanças, palavras de fé. Deus fará isso, colocará pessoas no seu propósito, e você estará habilitado para dizer para essas pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus nos ama ao ponto de entregar Jesus, que Deus morreu na cruz, que há alegria no nosso coração, que há paz na nossa alma, que há esperança, nós vamos morar no céu. Entenda isso. Se torne alguém que contribua para que a igreja seja imparável. Você vai ser imparável. Sejamos imparáveis. Imparáveis. E daí deixa eu dizer uma coisa: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer. A gente fica achando o seguinte, que, veja, é como se a gente tem a ideia de que é interessante, porque quando você olha as portas do inferno não prevalecem, significa que a igreja entra no inferno, e não o contrário. Significa, aí você vai dizer assim: pastor, mas como é que a igreja vai entrar no inferno? Não existe um lugar tão escuro que a igreja de Jesus não pode iluminar. Não existe uma porta de um coração tão trancado que o evangelho não possa abrir.
Não existe um coração tão duro que a palavra não possa quebrantar. Não existe nada nesse mundo, nem o inferno é capaz de segurar a igreja de Jesus, movida pelo amor de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu sei que você tem pessoas na sua vida que estão com o coração fechado. Você é um agente de Deus. Você é um instrumento de Deus. Faça assim com as suas mãos. Eu quero que você humildemente abra as suas mãos. Venha, Espírito Santo, nos capacitar nessa manhã. Nos dê, ó Pai, não apenas essa palavra que tanto nos edificou, mas nos dê a unção do Teu Espírito para cumprirmos o ID. Nos mobilize. Perdoa-nos, Pai, pelas desculpas que muitas vezes nós damos. Perdoa-nos pela nossa mornidão, pela nossa indiferença. Perdoa-nos pelo nosso descompromisso. Venha, ó Deus, levantar a minha vida como um homem forte, uma mulher forte. Levante aqui, ó Deus, a vida da igreja. Essa mulher, ó Deus, esse homem, levanta aqui, ó Deus, jovens fortes, imparáveis. Que todos nós recebamos agora a unção que vem do trono do Senhor. Venha, Espírito Santo, nos capacitar. Venha, Espírito Santo, capacitar essa mãe. Capacita esse homem, esse pai. Capacita-nos, Espírito Santo. Dá-nos uma unção de ousadia, de coragem, de desprendimento. Que essa fé que um dia o Senhor nos deu, que a gente não esconda ela, nos dê a coragem de não termos vergonha do Evangelho, que possamos, ó Deus, cumprir o Teu chamado, o Teu propósito. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Amém, glória a Deus. Eu encerro convidando você para a semana que vem. Veja, irmãos, serão 6 ou 7, pastor Juan. Serão 6 lições nessa série. Nós já construímos todos os temas. Está tudo assim preparado. A gente vai com muita expectativa chegar aqui e vai dar continuidade. É um link que a gente vai, é um salto para um outro tema. Não perca. Cada celebração é uma oportunidade de crescermos juntos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face do Senhor possa resplandecer sobre a sua face. Que Ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz. Que a graça de Jesus e o amor de Deus permaneça sobre a sua vida. E que a unção do Espírito Santo te acompanhe para o ID do Senhor. É a nossa oração, o nosso desejo. Quem ama Jesus, diga amém. Amém? Cumprimente quem está perto de você. Deus abençoe.